a ideia de que o desconhecimento é resultado de um déficit de informações corretas é óbvio, claro, né? Mas isso visto do ponto de vista acadêmico, né? Principalmente para quem trabalha em um ambiente onde o aprendizado e a aquisição de novos conhecimentos são altamente valorizados. Mas será que é apenas isso? Um déficit de informações corretas? No ano 2021 a.C., aqueles que acreditavam que a Terra era plana sofriam de ignorância. Em 2021 d.C., aqueles que acreditam que a Terra é plana sofrem de ignorância motivada. Para os negacionistas, a ignorância motivada é tanto egoísta quanto psicologicamente reconfortante. Os negacionistas da ciência, atualmente, que negam as mudanças climáticas, que são negacionistas em relação às vacinas, e também negacionistas até em relação à própria doença pelo novo coronavírus 19, a Covid-19. Estes abraçam a ignorância chamada de ignorância motivada. Não é simplesmente que eles desconhecem as informações relevantes necessárias para chegar a conclusões cientificamente corretas. É que se recusam a se expor às informações relevantes necessárias para chegar a conclusões corretas. Como as pessoas lidam quando se sentem desinformadas ou incapazes de compreender questões sociais importantes? Como elas lidam com essas questões de meio ambiente, questões energéticas e outras, como questões sanitárias tão importantes, tão impactantes, sanitárias e sociais e humanas como a Covid-19. Eles buscam informações ou simplesmente ignoram o problema? Seria de se esperar intuitivamente que a falta de conhecimento motivasse uma busca cada vez maior e imparcial de informações, facilitando assim a participação e o envolvimento nessas questões, especialmente quando são consequentes, são urgentes e são relevantes por si mesmas. Mas parece haver uma discrepância entre a importância, a relevância das questões sociais e a disposição de muitas pessoas em se envolver e aprender sobre elas. Mas o que é ignorância motivada? A cultura popular está repleta de expressões que descrevem ignorância motivada, como negação, como enterrar a cabeça na areia e assim por diante, como a própria postura do avestruz. A ignorância motivada pode ser simplesmente definida como uma situação em que as pessoas não querem saber a verdade sobre algo ou não querem conhecer informações factuais. Enquanto a ignorância é definida como falta de conhecimento, de educação, ignorância motivada é quando as pessoas escolhem não se educar, por medo ou por outras razões. Por exemplo, você pode estar ciente de que sua saúde não anda bem, mas em vez de ir procurar atenção médica, um serviço de atenção à saúde, para descobrir o que há de errado, você opta por não ir e assim evita descobrir sobre uma suposta ou possível doença que poderia mudar a sua vida. Então, respostas à pandemia que vivemos agora destacam como as pessoas evoluíram
nessa questão de rejeitar fatos que não se enquadram em sua visão de mundo. Então, a negação da ciência, o negacionismo em relação à ciência, não é apenas uma simples questão de lógica ou de ignorância, simples ignorância. Existem cada vez mais pessoas em comunidades ideológicas altamente polarizadas e isoladas de informações factuais e que ocupam seus próprios universos de informação. É o que se tem chamado de bolhas, né? Então, o raciocínio motivado é o que os cientistas sociais chamam de processo de decidir que evidências aceitar com base na conclusão que se prefere. Mas o negacionismo é um fenômeno natural, né? O talento humano para racionalizar é produto de muitas centenas de milhares de anos de adaptação. Nossos ancestrais evoluíram em pequenos grupos, onde a cooperação e a persuasão tiveram tanto a ver com o sucesso reprodutivo, quanto manter crenças factuais precisas sobre o mundo. A assimilação em uma tribo exigia a assimilação no sistema de crenças ideológicas do grupo, independentemente de se basear na ciência ou na superstição, né? A ciência, como um fenômeno, veio nascer na Revolução Científica, depois do Renascimento, né, no século XVI. Então, com base na superstição. Um preconceito instintivo que fosse em favor do seu grupo e de sua visão de mundo estava profundamente enraizado na ideação das pessoas e hoje também está profundamente enraizado na psicologia humana. Então, o próprio senso de identidade de uma pessoa está intimamente ligado ao status e às crenças do seu próprio grupo identitário, né? Portanto, não é de surpreender que as pessoas respondam automaticamente, né, defensivamente às informações que ameaçam a visão de mundo do seu grupo com o qual elas se identificam. E todos nós respondemos com racionalização e uma avaliação seletiva das evidências. Nós nos engajamos em um viés de informação, dando crédito ao testemunho de especialistas de que gostamos, ao mesmo tempo em que encontramos razões para rejeitar o resto. Então, a negação está em toda parte. Esse tipo de pensamento motivado, carregado de afeto, explica uma ampla gama de exemplos de rejeição extrema e resistente a evidências de fatos históricos e consensos científicos. E os fenômenos negacionistas são muitos e variados, mas a história por trás deles em última análise, compreensível. Porque a cognição humana é inseparável das respostas emocionais inconscientes que a acompanham. E sob as condições certas, traços humanos universais como favoritismo dentro de um grupo, ansiedade existencial e um desejo por estabilidade e controle combinam-se em uma política de identidade tóxica que justifica esse fenômeno. Então, a negação da ciência é notoriamente resistente aos fatos, porque, em primeiro lugar, não se trata só de fatos. A negação da ciência é uma expressão de identidade, e geralmente em face de ameaças percebidas ao status quo social e econômico, normalmente esse negacionismo se manifesta. E se manifesta e não adianta tentar convencer as pessoas que estão em negacionismo com fatos, mostrando que historicamente, cientificamente, a sua crença não é compatível com a verdade. Não adianta. Há que buscar uma outra forma de encarar esse tipo de fenômeno.
Na metafísica de Aristóteles, né, na sua abertura logo, tem uma frase que é: todos os homens, entre aspas, todos os homens por natureza desejam saber. E tanto Sócrates quanto Platão defenderam que o sujeito só faz o mal por ignorância. Aí entra o conceito de acrasia. Acrasia é a ação realizada por um sujeito, o agente, que é contrária aos seus melhores juízos iniciais. Então, trata-se de uma ação intencional, mas irracional, porque o sujeito parece agir contra aquilo que ele próprio havia deliberado como sendo o melhor. Então, essa estrutura de raciocínio é idêntica à que está presente em Alcebiades também. Quando ele diz: não vês tu que os erros da conduta resultam desse gênero de ignorância que consiste em crer que se sabe aquilo que não se sabe? Né? É uma pergunta, eu não coloquei aqui a referência, mas é uma pergunta, né, que é clássico, né, clássica da filosofia. Então, o erro é apontado como produto de uma ignorância inconsciente, né? Então, na apologia de Sócrates, em que é defendida a ideia de que ninguém é mau voluntariamente, né? Porque, dentre outros diálogos platônicos, pode-se ler que Sócrates, né, nega a existência de acrasia, à medida que parte do pressuposto de que é impossível que os agentes não atuem em conformidade com o que consideram ser o melhor. Mas a ascensão ao conhecimento só é permitida a alguns, apenas a algumas pessoas. Então, aquelas que agem mal não o fariam por maldade, mas sim por erro ou desconhecimento. Então, por maiores que sejam os sucessos, né, a importância da longa tradição, né, que chamam de exegética, né, de explanação e de interpretação na obra platônica, a gente sabe que o adjetivo platônico é aplicado a qualquer coisa que é assim, etérea, que é ideal, mas ao mesmo tempo, essa ideia de Platão denota a posse, né, de um entendimento de que um saber que é seguro, consistente e sólido e é perfeitamente, né, pode ser perfeitamente adquirido, pode fazer a pessoa apresentar uma mudança, né, uma mudança cognitiva. Então, pode-se entender essa ideia socrática, não, que é também socrática, né, mas que foi difundida e desenvolvida por Platão. Então, pode-se entender muito bem essa interpretação de Platão. Então, o conhecimento o conhecimento que podemos, né, acessar, que podemos adquirir, né, o conjunto desses conhecimentos possíveis é infinito. Né? E muitas vezes a gente tem que ser seletivo, ninguém é enciclopédia para ter um conhecimento tão amplo quanto o que existe, né? E o que pode ser adquirido por cada um de nós. Mas, assim, precisamos ser seletivos. Então, muitas vezes, por exemplo, os custos de adquirir conhecimento superam até os benefícios de possuir aquele conhecimento. Então, esse fenômeno de ignorância racional incorpora uma ideia simples, que, no entanto, teve um grande impacto nas ciências sociais.
Isso é apenas um fundamento para falar sobre a explicação subjacente à ignorância motivada. Então, exemplos de raciocínio motivado envolvem casos em que o indivíduo nutre o desejo de chegar a certas conclusões, de formar certas crenças. Então, as pessoas têm preferências sobre as crenças. E essas pessoas buscam e processam informações de maneiras a satisfazer essas preferências que são baseadas em suas crenças. Então, digamos, essas crenças acalentadas, preferidas, inevitavelmente dão origem a uma forma de ignorância motivada. A motivação para permanecer ignorante sobre a verdade das proposições, porque estão em tensão com as suas crenças. Mas ignorância motivada não é apenas uma coisa ruim, né, em todas as situações. Às vezes, se a verdade aparentemente pode causar mais mal do que bem, e geralmente se pensa que é melhor não obter esse conhecimento, como alguns psicólogos comentam que é melhor não saber o que está acontecendo, não é? Do que ter aquele conhecimento, não é? Mas essas são situações muito excepcionais, né? Então, a gente sabe também que é melhor não ter conhecimento do que está acontecendo na mente de todas as pessoas que conhecemos, não é, o tempo todo. Então, a ignorância pode ser uma bênção se contribuir para uma visão mais feliz da vida. Então, nós podemos concordar ou não com essa abordagem, mas, em última análise, é a nossa decisão de enfrentar ou não os nossos medos. Então, ignorância motivada é diferente de inferência motivada, né? Então, por isso que coloquei aqui, mesmo sem traduzir, esse pensamento de Zach Woods, né? Então, inferência motivada é diferente de ignorância motivada. A inferência motivada ocorre quando os objetivos das pessoas distorcem as conclusões a que elas chegam. O resultado da ignorância motivada é a evitação de quaisquer conclusões. Então, segundo Zach Woods, quando se trata de lidar com alguém com ignorância motivada, infelizmente não há muito o que se fazer para entrar em entendimento com essa pessoa. Em vez de responder com raiva ou frustração em relação a essa pessoa, é importante reforçar que nós estamos abertos ao ponto de vista dela, precisamos ser respeitosos, mas estarmos cientes de que as pessoas não vão concordar com a nossa crença. Não importa qual seja. Fazendo um esforço, não é? Temos que fazer esse esforço individual para entender os melhores contra-argumentos sobre a questão em discussão e tentar aprender com aqueles com quem nós discutimos. Então, por isso que Zach Woods coloca, né, que é preciso fazer um esforço individualmente para entender, ter os melhores contra-argumentos, né, e assim sobre essa questão, né? E assim, né? Ter uma forma, né, mais realista de se defrontar, né, com uma pessoa com ignorância motivada. Então, não adianta mostrar os fatos. É isso que Zach Woods coloca aqui, né? Então, a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento, mas a recusa em adquiri-lo, né? E é o que diz Karl Popper, né, que é um filósofo da ciência, né, que estudou muito epistemologia. Então,
não é a ausência de conhecimento, mas a recusa em adquiri-lo. Então, isso mostra muito do que está relacionado com ignorância motivada. Então, a ignorância motivada é, obviamente, muitas vezes epistemicamente irracional, na medida em que envolve formas de processamento de informações que obstruem a produção de conhecimento. Recorrendo novamente a Platão, lembremos que ele afirmou que a ignorância e a irracionalidade que acompanham as democracias inevitavelmente as empurrarão para a tirania. Então, poucas pessoas hoje são tão pessimistas, não é, quanto a esse pensamento de Platão, mas o problema não pode ser deixado de lado ou minimizado. A tomada de decisão coletiva baseada na ignorância e na ilusão pode ser muito cara, né, e às vezes desastrosa. Então, a ignorância motivada é quando escolhemos mais ou menos conscientemente, não saber mais, não nos aprofundar, não entender. Então, essa ignorância é terrivelmente perigosa porque tende a levar a posições extremas e reduz nossa capacidade de continuar crescendo e amadurecendo. Quando decidimos ser ignorantes, alguém decidirá em nosso lugar. Nós nos tornamos manipuláveis. Então, Goethe já disse, né? Não há nada mais terrível que a ignorância ativa. Né? Então, o que o filósofo aqui, Karl Popper, pensava, que a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento, mas a recusa em adquiri-lo, ilustra bem isso, né? E há um tipo de ignorância motivada que é adquirida racionalmente, ela é desenvolvida racionalmente. Ou seja, a ignorância motivada ocorre muitas vezes pelos custos que representa ter uma determinada informação e converter essa informação em conhecimento. Então, muitas vezes é melhor não se tornar informado. Então, para o cidadão comum, o conhecimento político é tão frequentemente uma desvantagem quanto uma fonte de poder, muitas vezes. E a ignorância nos protege de verdades indesejáveis, nos isola da responsabilidade por ações que deveriam ser tomadas e sustenta os relacionamentos dos quais dependemos para ter significado e ter aquele senso de pertencer a um grupo. Quando o conhecimento nos leva a verdades incômodas ou a conflitos com a nossa autoimagem moral, frequentemente optamos pela ignorância. Mas hoje ser irracional, ou seja, desviar-se das expectativas racionais, é modelado como se fosse algo, não é, normal. A razão pela qual a irracionalidade na política parece tão pronunciada está sendo associada ao fato de que as repercussões privadas do erro são virtualmente inexistentes. Então, seria diferente, o que se pensa, se o custo privado sobre aquela ignorância, o custo privado e social da irracionalidade fossem altos. Então, por essa razão, uma das formas de ignorância com maior consequência social hoje é a ignorância entre as pessoas em democracias contemporâneas, a ignorância de fatos e questões de consenso científico que são relevantes para a tomada de decisão política. É claro que a discordância pública persistente em muitas questões políticas é previsível e desejável, na medida em que tal discordância reflita diferenças de valores e a grande quantidade de incerteza em torno de decisões políticas que são mais complexas. Então, julgar um determinado curso de ação é irracional, mas é sempre relativo a uma série de outras considerações contextuais. No entanto, agora existem dados extensos que revelam níveis extremamente altos de ignorância em questões básicas de fatos empíricos, em torno dos quais existe um forte consenso científico e de especialistas. Eu não gosto muito de falar em especialistas, porque muitas vezes o que os especialistas expõem e apresentam é muito ideologicamente motivado também. Então, vamos falar de consenso científico. Então, aqui está, né, uma ilustração sobre ignorância motivada. Né? Então,
A pessoa, consciente ou inconscientemente, não percebe que a sua crença, né, e a sua, digamos, ação de não conhecer os fatos pode se tornar pode reverter, pode culminar em resultados que vão prejudicá-lo e prejudicar todas as pessoas do seu próprio grupo e às vezes de toda uma sociedade. Aqui está representado Janus, né, o deus romano, que tem essas duas cabeças, né, duas faces, aliás, que olha em direções opostas, né? É um deus bifronte. E também está no nosso Código de Ética Médica e está ilustrado na primeira página, né, como o deus dos portais, né? Porque o atributo externo mais reconhecido de Janus é a sua dupla face, né, com faces desse deus romano olhando em direções opostas, né? A propósito, janeiro é o mês de homenagem a esse deus, né? Janeiro vem de Januários e Januários vem de Janus. Mas não é assim um arquétipo maniqueísta, né? Mas representa o dualismo relativo de todas as coisas. Então, Janus é, portanto, considerado um símbolo apropriado também para uma pessoa que se auto-engana, né? E para o conceito psicológico de dissonância cognitiva, né? Da teoria de dissonância cognitiva de Leon Festinger, que se refere à tensão interna entre várias ideias ou crenças que nós sustentamos simultaneamente, né? Então, a nossa inclinação a pensar que acreditamos nas coisas verdadeiras porque elas são verdadeiras e razoáveis, ao passo que outras pessoas acreditam em coisas tolas e falsas porque há algo de errado com elas, isso pode também influenciar a maneira como nós lidamos com uma opinião contrária à nossa, né? Então, muitas vezes são ideias relacionadas a fatos, né, a fatos científicos. Então, a gente sabe também que a vida humana é feita de 1000 contradições, né? Nós vivemos permanentemente entre a coerência e a incoerência. Tantas são as situações de alta complexidade que enfrentamos. Então, por isso, Janus, né, simbolicamente uma representação, né, dessa questão. E ao considerarmos uma situação de escolha, né, de tomada de decisão, é facilmente perceptível que essa decisão envolve conflito, né, no sentido em que a decisão em prol de uma vantagem implica abdicar de outra. Isto é, as opções de escolha implicam em troca entre uma vantagem e outra, né? Então, daí porque coloquei aqui a imagem do Jano bifronte, né? Como uma caracterização dos limites, né? E também dos limites da própria ciência contemporânea, que ao estabelecer as fronteiras de um universo, né, de um dado discurso, abre também novas possibilidades para a construção de novos universos de discurso. E com isso, né, estamos nos referindo à mudança da perspectiva ambivalente, né, da modernidade, baseada na heurística, né, do lugar fundamental da observação de um lado e do outro, na descentralização da pessoa que decide por adquirir ou não determinado conhecimento. Voltando à ignorância motivada, considere um exemplo que, assim, consideremos um exemplo abjeto, né, mas é um exemplo esclarecedor de ignorância motivada. Muitas pessoas na época do Holocausto, né, procuraram permanecer ignorantes sobre as atrocidades cometidas em suas comunidades.
né, durante a Segunda Guerra. E essa ignorância era uma ignorância motivada porque era socialmente estratégica, era uma forma de evitar a responsabilidade potencial para as forças inimigas que poderiam descobrir esses, entre aspas, crimes, né? Ou uma forma de proteger suas consciências, ou ambos. E provavelmente nunca saberemos, né? Em geral, muitas vezes é difícil separar as diferentes motivações para a ignorância, porque motivos múltiplos podem e frequentemente coexistem e se complementam em casos individuais. E por outro lado, muitos exemplos de ignorância motivada parecem manifestações de interesse próprio. Por exemplo, talvez o estudo de caso mais influente de ignorância motivada dentro da filosofia contemporânea envolva situações em que membros de grupos demográficos de elite ou dominantes evitam deliberadamente fatos sobre a vida de grupos oprimidos ou marginalizados e a natureza da sociedade em geral. Então, essa ignorância é amplamente considerada como estrategicamente egoísta, permitindo que membros desses grupos privilegiados preservem ilusões psicologicamente reconfortantes e evitem a sua responsabilização. Então, na medida em que os membros supostamente ignorantes, né, desses grupos marginalizados valorizam esses resultados egoístas, né, acima dos éticos, então sua ignorância é instrumentalmente racional. Então, isso discutimos no nosso curso livre do semestre suplementar passado, 2020.1, no nosso curso de diversidade cultural na medicina, diversidade cultural e étnica na medicina. Mas nem todos os exemplos de ignorância motivada exibem essa falta de autoconhecimento. Por exemplo, um líder sindical que deliberadamente evita avaliar se os trabalhadores ligados ao seu sindicato estariam dispostos a aceitar uma oferta do empresário, né, do empregador, e passa a dar a impressão de que os trabalhadores não desejam essa oferta, melhorando a sua posição de barganha. Então, aí não é inconsciente, aí é consciente. Então, é uma forma calculada de ignorância motivada socialmente, em que a pessoa, o agente relevante nessa situação está conscientemente ciente do seu motivo. Tanto a ignorância motivada pelo consciente quanto a ignorância motivada pelo inconsciente frequentemente envolvem o autoengano, né? O autoengano é resultado de um processo mental que faz com que o indivíduo, em um momento, aceite como verdadeira informação, tida como falsa por ele mesmo, em outro momento, como já falamos antes sobre dissonância cognitiva. Um exemplo clássico desse processo é o hábito de se adiantar o próprio relógio para não chegar atrasado aos compromissos, né? Então, como a racionalidade aqui diz respeito aos próprios objetivos do indivíduo, quando a ignorância motivada de qualquer tipo é irracional, geralmente prejudica o próprio indivíduo. Por exemplo, muitos indivíduos ignoram o papel da atividade humana nas mudanças climáticas e os vários riscos que ela representa. Como acontece com as comunidades religiosas e ideológicas em geral, a discordância de dogmas de grupo e proposições sagradas pode resultar em formas prejudiciais de ostracismo de grupo, mesmo quando essas heresias são mais bem apoiadas pelas evidências que estão disponíveis. Então, além disso, muitas vezes digamos, doloroso abandonar ou indesejável abandonar opiniões e compromissos políticos profundamente arraigados, mesmo quando é melhor fazer uma avaliação imparcial dos fatos. Então, muitas vezes a ignorância motivada resulta das identidades de grupo valorizadas e do medo do ostracismo pelo próprio grupo, por se tratar de digamos, heresias na comunidade ideológica em que alguém habita, né, e que valoriza, e isso pode ser inconsciente também. Mas a negação é perfeitamente racional do ponto de vista
da ideologia. Se alguém tem pouco incentivo prático para manter crenças verdadeiras, os benefícios de ceder aos preconceitos ideológicos de outra pessoa podem superar os custos pessoais insignificantes para ele, né, daquela ignorância. Então, é o que mostra aqui Daniel Williams, né, aqui nesse artigo que está disponível online. E Daniel Williams, né, é um jovem pesquisador da Universidade de Cambridge e sua pesquisa atual enfoca principalmente a irracionalidade estratégica e o conflito frequente entre objetivos sociais e epistêmicos na cognição humana. Então, Daniel Williams argumenta que, para entender como a pesquisa e as evidências são fortemente resistidas por certos grupos, né, precisamos refletir sobre como a ignorância motivada está profundamente enraizada nas nossas identidades e conexões sociais. Então, pontos semelhantes podem ser vistos, né, na questão das vacinas, né, já que estamos agora, né, discutindo tanto esse assunto. Então, as vacinas salvaram milhões de vidas e devem desempenhar um papel central no combate à atual pandemia de Covid-19. E ainda assim, muitas pessoas são anti-vacina, denunciando os danos, né, presumíveis da vacinação e vinculando os esforços de vacinação a tentativas insidiosas de controle social, de maximização de lucros. Então é tentador ver essas pessoas como paranoicas, como pessoas que estão realmente totalmente envolvidas em uma ideologia. E sem dúvida alguma são. Mas essas explicações perdem de vista os incentivos individuais que frequentemente sustentam essa ignorância. Para muitos dos movimentos anti-vacina, a antivacinação não é uma hipótese emocionalmente neutra. É um sinal de lealdade dentro de um grupo, tornado ainda mais assim, importante pela perseguição coletiva, pela perseguição ou risco de ridículo, pelo estigma, frequentemente que está vigente ali na sua subcultura. E além disso, é uma demonstração assim de desconfiança e desprezo, né, em relação a uma elite distante. Finalmente, como acontece com muitas teorias da conspiração, está vinculada também a uma narrativa satisfatória em que um heróico Davi luta contra um demoníaco, mas todo poderoso Golias, né? Isso que está subjacente às teorias da conspiração, geralmente. E quando a ignorância da sociedade é uma ignorância motivada pelo racional, a solução não podem ser formas comuns de disseminação de conhecimento, como antecipei. Persuasão, né? Então, aquelas agências verificadoras de fatos. Então, não adianta agências de verificação de fatos nesse caso. Em vez disso, nossas soluções devem ser muito mais direcionadas aos interesses e incentivos que tornam o conhecimento algo, né, a ser questionado por esses indivíduos. Então, esse artigo é muito interessante, né, esse artigo de Daniel Williams. Ainda um artigo que vi hoje, de Daniel Williams. Esse artigo aqui foi publicado pelo The Hastings Center, né, o mais importante centro de bioética no mundo. Então, foi publicado no dia 19 de janeiro, né, há poucos dias. Então, ele coloca, Daniel Williams, aqui nesse artigo, que a tomada de decisões bem-sucedida em uma democracia depende de pessoas informadas, né? Então, isso é até tautológico. Mas é deprimente e assim, também alarmante que os estudos do conhecimento político entre a população geral revele que o público costuma ser ignorante e mal informado quando se trata de questões básicas de fato e de consenso científico. Claro que esse problema não é novo, né?
esse problema abordado por Daniel Williams. Platão, né, voltando a Platão, Platão afirmou que a ignorância e a irracionalidade que acompanham as democracias, né, eu já falei sobre isso, estão relacionados com uma futura tirania. Então, essa questão aí é colocada por Daniel Williams aqui, e ele coloca alguns aspectos que eu vou ler aqui, vou ler literalmente, né? Vou ler literalmente. Falando em tautologia, ler literalmente. Eu vou aqui ler ipsis literis o que ele coloca nesse artigo, né? Então ele coloca que devemos nos voltar para a ignorância motivada racionalmente. Aí ele coloca também aqui, quando não, essa questão aqui eu já coloquei mesmo de forma como uma citação indireta, né? São aspectos aqui que ele coloca que, sim, ele fala aqui do recente tumulto no Capitólio, né, que houve quando foi ser reafirmada, né, a vitória de Joe Biden. Né? Ele fala assim, da questão que é uma ilustração, embora terrível, dessa desinformação e o que pode levar, né, os resultados que essa desinformação, às quais essa desinformação pode conduzir. Né? Então, eu recomendo esse artigo, né, referendado aqui pelo The Hastings Center. E então, outro estudo, já para finalizar, um outro estudo que foi publicado recentemente no The Journal of Experimental and Social Psychology, não é tão recentemente assim, né? Foi em 2017. Esse estudo testou essa questão, né? O título é Liberais e conservadores são igualmente motivados para evitar a exposição às opiniões uns dos outros. Os resultados desse estudo mostram que pessoas ideologicamente comprometidas são igualmente motivadas a evitar informações que não se enquadram, né, nas suas crenças. Então, embora algumas pesquisas anteriores tenham descoberto que os conservadores políticos podem ser mais propensos à exposição seletiva do que os liberais, do que os progressistas, encontramos motivos de exposição seletiva semelhantes, né, na esquerda política e na direita em uma variedade de questões. E é o que mostra esse estudo aqui. Então, esse estudo, né, ele se baseou vou falar de forma bastante simples e rápida, né, em que foram avaliados 200 participantes, aos quais foram apresentadas duas opções, aliás. Eles podiam ler e responder a pergunta sobre uma opinião com a qual concordassem, e o assunto era sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou ler o ponto de vista oposto. Então, se os participantes escolhessem ler a opinião com a qual concordassem, eles entravam em um pool, né, em uma rifa para ganhar $10. Não, $7. Era $7. E se eles optassem por ler a opinião contrária, eles teriam a chance de ganhar $10. Então, o que é que a gente pensa? Pensa que todos os participantes gostariam de ganhar mais dinheiro, certo? Então, o resultado contradisse essa nossa crença, não é? A maioria, 63% dos 200 participantes, optou por manter o que já se sabia, renunciando à chance de ganhar $10. Então, tanto as pessoas com crenças pró-casamento entre pessoas do mesmo sexo, quanto aquelas
contrárias, né, evitaram a opinião hostil à sua visão de mundo, em taxas semelhantes. Então, eles não sabem o que está acontecendo do outro lado, do que pensa contrariamente, e também não querem saber, tanto os conservadores quanto os liberais. Isso foi uma pesquisa realizada, né, realizada por pesquisadores canadenses, mas também pesquisadores americanos, né? E foi realizada tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Então, a maioria das pessoas em ambos os lados do debate sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo desistiu voluntariamente de uma chance de ganhar dinheiro para evitar ouvir ou expor ou falar sobre o que o lado oposto pensa. Então, veja, né, que o interesse deles não se deve ao fato não se deve ao fato de assim, ler o que, falar, expor o que o outro lado, né, defende, né? Mas aquilo minaria um senso de realidade compartilhada, né? Com uma pessoa que expressa pontos de vista diferentes. Eu não sei se foi possível colocar isso de forma clara, né? Mas esse estudo mostra, né, que muitas pessoas não percebem isso, né? E quando discutem um problema, né, com o qual não e com uma crença com a qual não concorda, né, isso está acima de qualquer coisa. Então, evitar fatos inconvenientes para a nossa visão de mundo não é apenas um hábito passivo, inconsciente em que nos engajamos. Nós fazemos isso porque achamos esses fatos, né, esses fatos são contrários, né, contrários ao que pensamos, são genuinamente desconfortáveis. E quando essa experiência permanecer desagradável, né, enquanto isso seja desagradável e fácil de evitar, nós vamos evitar. Então, essa necessidade fundamental de uma realidade compartilhada com outras pessoas, que esses autores dessa pesquisa colocam, é uma necessidade fundamental, né? Que muitas vezes ofusca os incentivos para pesar as evidências ou ser objetivo quando se trata de discussões políticas. Né? Então, muito interessante, também está disponível online, aqui nesse link que eu coloquei. Bem, agora acho que é para terminar. Esse autor, aqui é brasileiro, um autor que escreveu esse ensaio crítico, ele discute o problema da ignorância moral, especificamente querendo saber em que medida uma ação errada cometida por uma pessoa responsável, um agente, né, pode ser apropriadamente censurada, considerando que a ação errada foi cometida por ignorância. Então, ele inicia esse artigo com uma descrição do fenômeno da ignorância moral e também definições, né, essas questões conceituais. E depois ele ele discute como a virtude epistêmica da autonomia e a virtude moral da justiça nos auxiliam a melhor lidar com o problema em questão a partir do escopo da responsabilidade coletiva. E no final ele ressalta os aspectos sociais desse tipo de ignorância, com destaque para os fenômenos do viés cognitivo, né, que já foi apresentado aqui nesse vídeo. Então, ele propõe também que a ignorância moral de um agente, de uma pessoa, né, agente de uma ação, pode ser um alvo apropriado de censura apenas quando ele estiver justificado epistemicamente de forma moderada, mas não expressar as virtudes cidadãs de autonomia e justiça.
Então, é um ensaio interessante e mostra que, em que medida os atos errados dos quais um agente é responsável, e cometidos por ignorância de certos fatos ou certas normas, podem ser desculpados pelos agentes de uma dada comunidade, de um dado grupo, né, político, ou em que medida esta ignorância deve ser apropriadamente censurada, né? E ele coloca uma questão que em relação a isso, que ele comenta que, por exemplo, no Japão, em 2009, né, os japoneses, eles voltaram a caçar comercialmente baleias depois de 30 anos de proibição dessa exploração, né, e isso gerou uma forte crítica dos ambientalistas no mundo todo. Então, o Japão já havia se retirado de programas de proteção e em 2018 ele avisou que voltaria à caça comercial no ano seguinte, o que acabou ocorrendo, né? E é o que ocorre, por exemplo, lá no Pacífico, não é? Inclusive no litoral chileno, né? No litoral de soberania chilena. Acontece que essa medida provocou um repúdio global, né, como nós sabemos, e temores a respeito do destino, né, das baleias. Então, a crítica da comunidade global tomou por base que é errado matar baleias, seja porque baleias estejam em extinção, seja para manter a biodiversidade nos mares, né, sendo inclusive a proteção às baleias um grande símbolo da luta ambientalista no mundo todo. Então, uma vez que os japoneses alegam que o consumo de carne de baleia garante a saúde da população, pode-se pensar que eles ignoram o fato de que matar baleias é errado. Então, a questão que surge e que esse autor coloca é se essa ignorância pode ser desculpada ou se ela pode ser legitimamente censurada. Então, ele relaciona o fenômeno da ignorância moral com a questão da responsabilidade do agente. A responsabilidade tomada nesse artigo como censurabilidade, de forma que o agente será moralmente responsável por uma ação se a mesma for censurável e se ele responder por ela, sobretudo por gerar ressentimento ou indignação, e se ele for culpado do ato. Então, essa questão colocada pelo autor é muito interessante. Então, com essa restrição, o agente só poderia ser responsabilizado moralmente pelo ato se ele pudesse ser censurado por sua ignorância. Então, o problema é que, tradicionalmente, a ética tem por foco a responsabilidade dos agentes sobre suas ações, sobre suas intenções, omissões ou até sobre as consequências danosas desses atos, não dando uma atenção especial aos casos de ignorância, né? A ignorância que é anterior aos atos realizados. Então, ele coloca assim, imagine alguém que usa uma certa marca de roupa, mas que não sabe, ignora que a empresa que fabrica essa roupa faz uso de trabalho escravo infantil. Então, o agente, né, que usa essa roupa poderia ser censurado por usar essa vestimenta, né? Mas poderia ser ele censurado por sua ignorância, uma vez que não teve a intenção de defender a escravidão? Então, em outros termos, o autor coloca assim, ele deveria ter conhecimento do fato de que essa empresa se utiliza de trabalho escravo infantil e, por essa razão, deixar de usar essa marca? Ele estava obrigado a saber melhor sobre o caso? Então, isso é uma questão que será colocada na nossa aula online para discutir a questão, né? Para discutir essa questão e ser digamos, um fator disparador para o debate. E por fim, né, aqui colocamos uma imagem, né, que encontrei no Twitter de Karl Burmeister, né, um pesquisador da Universidade do Novo México. E ele disse que usou este cartaz, né, com essas expressões, né, que a ciência é um método para dissipar a ignorância, a política é um método para promover a ignorância. Então, ele usou esse cartaz, né, em uma marcha em defesa da ciência,
né? E achei muito pertinente, né, terminar esta apresentação com esta mensagem, né? E seria fascinante que houvesse pesquisas, né, que estudassem como os mecanismos sociais de manutenção da ignorância motivada operam nesses domínios, né, e como interagem com os mecanismos psicológicos ou sociais que sustentam esse tipo de ignorância no nível individual. Então, finalizo esta apresentação e colocando, né, em ênfase essa frase, né? Essa frase que reflete muito o que os negacionistas, né, da ciência colocam como um substrato, né, ideológico, né, do que pensam.